Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 34. Então a gente tem que lembrar onde é que a gente está na história. A gente lembra que Moisés tinha descido do monte, né? Ele desceu com as 2 tábuas. Quando ele chegou lá, tinha um bezerro de ouro, né? Então ele destruiu aquelas 2 tábuas, né? E a gente lembra que Deus havia falado: olha, eu vou cumprir minha palavra, o que eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó, e eu vou deixar vocês entrarem na terra prometida, mas eu não vou com vocês. Vocês são um povo muito duro, um povo que não obedece, eu não vou com vocês. Eu vou mandar um anjo inferior, né? Porque a gente lembra que quem ia com aquele povo era Jesus Cristo. E Jesus Cristo, né? Tanto que Deus até falava, né? Cuidado, porque tem um anjo que está indo com vocês especial. Toda ofensa proferida contra ele é proferida contra mim, porque nele tem o meu nome. Então era Jesus Cristo que estava com eles, né? Então a gente lembra que Deus falou: vou mandar outro anjo. A gente lembra que simplesmente sumiu a coluna de nuvem e a coluna de fogo, porque Deus, né, falou que não ia andar mais com aquele povo. E a coluna de nuvem e a coluna de fogo era uma representação da presença de Deus ali no meio daquele povo. E a coluna de nuvem e a coluna de fogo sumiram, a gente lembra disso, né? Então a gente lembra que quando isso aconteceu, Moisés pegou a tenda dele, né? E armava todo dia fora do arraial, bem longe do arraial, né? Porque Deus havia se apartado daquele povo, então Deus não podia habitar mais no meio daquele povo, não podia ficar presente dentro daquele povo. Então Moisés fazia o quê? Todo dia ele armava a tenda, provavelmente a tenda dele, né? Ele armava bem fora, bem longe do arraial e deixava lá aberta, sendo considerada a tenda da congregação. Todo aquele que quisesse falar com Deus ia até aquela tenda e ia constar a Deus, né? Mas a gente lembra que somente quando Moisés ia a essa tenda é que Deus aparecia. E a gente lembra que a coluna de nuvem que havia sumido aparecia, né? Quando Moisés ia falar. Então a gente lembra que no capítulo anterior Moisés foi lá falar com Deus, né? Nessa tenda que ele havia construído longe do arraial. A gente lembra que o Josué ficava na tenda ali, vigiando a tenda, né? Então Moisés foi lá conversar com Deus nessa tenda bem longe do arraial. Então Moisés, a gente lembra que havia falado com Deus: Deus, o Senhor falou que ia mandar um anjo para nos seguir, né? Mas eu conheço o Senhor, eu não conheço esse anjo, então me permite conhecer os seus caminhos, né? O Senhor eu conheço, agora esse anjo não. E eu queria, né, a tua presença, né? O que nos faz ser diferente, né, dos outros povos é a tua presença, é a tua coluna de nuvem, é a tua coluna de fogo que nos torna diferentes, né? Então a gente lembra que Moisés havia conversado ali com Deus, né? E Moisés até falou: se o Senhor não for, não me faz sair daqui. Eu não quero mais a promessa se o Senhor não estiver junto. Eu só quero receber a promessa que o Senhor fez se o Senhor for junto. Se o Senhor não for, eu abro mão da promessa, mas da tua presença eu não abro mão. Então a gente lembra desse diálogo lindo que foi o estudo do capítulo 33, né? É um capítulo lindo. Então a gente lembra que no final o que Deus fala? Deus fala: não, tá bom, eu te conheço pelo teu nome, Moisés. E eu achei graça em você, Moisés. Então eu vou fazer o que você está falando. Eu vou devolver minha coluna de nuvem e eu vou devolver minha coluna de fogo e eu presencialmente vou seguir vocês, né? Ou seja, Jesus Cristo ia continuar guiando aquele povo, né? Mas o que acontece, né? A gente lembra que terminou nisso no capítulo anterior, né? E Deus falou que ia ferir, né? A gente lembra que Deus falou que ia feriu um pessoal, né, que havia feito isso. Então, no capítulo anterior, esse é o capítulo 32, né? No capítulo 33, no finalzinho, a gente lembra sobre a glória de Deus, né? Que Moisés que nos ensina o quanto insaciável ele era, né? Que incrível. O capítulo 33 é um capítulo extraordinário. Aí Moisés, a gente lembra que ele vai e fala: Senhor, eu quero mais de ti, né? Quero receber mais, me manda a tua presença, me mostra, quero ter mais intimidade contigo, né? Então a gente vê o quão insaciável era Moisés, né? Então Moisés nunca estava satisfeito com a intimidade que ele tinha com Deus, ele queria sempre mais, né? Então era extraordinário. Então a gente lembra agora no capítulo 34 que a gente acabou nesse contexto. A gente acabou nesse contexto que Moisés havia falado com Deus, que queria a presença de Deus, que se Deus não fosse junto, ele não queria sair dali, ele não queria mais promessa nenhuma se Deus não fosse com ele. Então Deus falou: não, tá bom, eu vou com você, eu vou com esse povo, né? Eu vou aceitar. E o que Moisés falou? Senhor, faça esse povo ser seu povo, né? Não esqueça, ele é seu povo, toma para si esse povo, não rejeita, né, esse povo. Então agora a gente vai ver no capítulo 34 que vai ser celebrada a aliança, né? Porque a aliança havia sido quebrada, né? Conforme eles construíram um bezerro,
a aliança havia sido quebrada, então agora vai ser selada uma nova aliança, porque havia sido quebrada a anterior. Aí a gente até vai ver como que Deus vai se apresentar. Deus vai se apresentar para Moisés como um Deus misericordioso, né? Um Deus que perdoa o pecado, porque na verdade o povo havia quebrado o contrato, né? Havia quebrado o acordo, né? Eles haviam feito um contrato, um acordo, e o povo quebrou. Então Deus agora vai se apresentar para Moisés como aquele que perdoa o pecado, né? E volta a fazer contrato com aquele que havia, né, quebrado um acordo com ele. Então agora a gente vai ver isso. Então agora Deus vai mandar mais 2 tábuas para Moisés e vai celebrar esse contrato. A gente vai ver que agora vai ser celebrado esse contrato. Então, agora nesse capítulo 34, a gente vai falar sobre muita coisa que a gente já viu antes. Então eu não vou repetir o que a gente já estudou. Eu vou mencionar em qual aula tá. Aí quem quiser saber mais sobre o que eu vou falar, é só voltar na aula que a gente já teve, tá bom? E aí você vai relembrar, você vai entender bem o assunto, porque senão vai ficar muito extensa a aula. Então sobre o que a gente já falou eu não vou falar, mas eu vou mencionar em qual aula tá, para quem quiser ir lá ver. A gente vê, né, que Deus colocou uma imposição de leis, né? Deus determinou mais de 600 leis para o povo de Israel, né? E essas leis tinham qual intuito, né? Tinham o intuito de orientar esse povo para a santidade, né? Orientar esse povo a se desviar do pecado. Era um povo que eles não conseguiam ser guiados por si mesmos, né? Hoje a gente tem Espírito Santo para nos guiar. Nessa época eles não tinham o Espírito Santo dentro deles. A gente vai ver que o Espírito Santo existia nessa época, mas era fora, né? Não podia habitar dentro. Por quê? Porque dentro ainda não havia a justificação que só vem com Cristo. Então não morava dentro o Espírito Santo, então ele só ficava fora. Então havia uma certa dificuldade desse povo de seguir a lei, né? De seguir os mandamentos, de seguir a lei de Cristo, os mandamentos. E eu ouvi algo muito legal, uma história que é uma história real, né? E eu achei muito interessante e tem a ver com isso. Porque assim, o cumprimento da lei de Deus, né? A obediência a Deus, ela é dada pelo amor que você tem a Deus, né? Então é pelo amor que você faz, não é pela obrigatoriedade, não é pela imposição, mas é por amor. Então quando você passa a conhecer a Deus, passa a amá-lo de verdade, você passa a cumprir tudo com obediência, né? Tudo que ele pede ali, que você não o desonre, e você passa a fazer isso sem peso, porque você faz por amor. Tem um exemplo muito claro disso, que é o que eu tô falando, que eu achei muito interessante. Eu queria falar esse exemplo para vocês fixarem bem. Tem uma história de uma moça que ela casou com um homem muito chato. Ela falou que o homem era muito rígido, era muito severo, era muito machista. Então o homem, quando casou com ela, o homem fez uma lista do que ela tinha que fazer em casa. Então quando ele chegava, ele pegava a lista e ficava conferindo o que ela fazia. E ela falou que não sentia prazer nenhum em fazer aquilo. E ele chegava e ele conferia, né? E ela não sentia prazer nenhum em fazer aquela obrigação toda daquela lista. Esse homem morreu e essa mulher veio a se casar de novo depois. Quando ela se casou de novo depois, ela se casou com um homem totalmente diferente. E ela amava muito esse homem. E ela fazia as mesmas coisas que estavam na lista, né? Mas ela fazia por amor. Aí teve um dia que ela arrumou a casa, fez tudo o que ela tinha que fazer, e ela foi mexer numa gaveta e encontrou essa carta que tinha essa lista com essas coisas que o ex-marido dela conferia. E ela foi ver se ela estava fazendo. E ela estava fazendo mais do que estava escrito naquela lista. Ou seja, quando a gente ama, a gente faz, a gente obedece, a gente faz por amor, né? Então o amor faz a gente fazer, e não é um pesar, não é pesado, né? O amor não pesa, então você faz com amor, você faz com carinho, né? Então é isso que eu queria falar, porque é muito interessante essa abordagem sobre o povo de Israel. Então, na verdade, eles não conheciam ainda profundamente a Deus, né? Então, para você amar, você tem que conhecer. Você não vai amar algo que você ainda não conheça. Apesar que a gente vai ver que o amor é uma decisão, né? Por isso que a Bíblia diz para nós amarmos os nossos inimigos. Então, o amor é uma decisão. Você decide amar, né? Não é merecimento, não é porque a pessoa merece que você ama, mas é porque você decidiu amar aquela pessoa. Então, e quando a gente ama, não é pesado. Então, a lei não se torna pesada, né? As normas, né? As regras não se tornam pesadas quando você tem amor por aquilo, né?
Então eu achei muito interessante essa história, eu quis falar para vocês. Agora, então, a gente vai estudar o capítulo 34, que é o que vai acontecer agora, depois de Deus ter perdoado o povo, né, e ter aceitado o povo de volta. Então diz assim no versículo 1, esse capítulo é bem simplesinho. Aí diz assim no versículo 1, então disse o Senhor para Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, né, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, né? Deus não tá falando com raiva de Moisés, porque Moisés quebrou as primeiras tábuas, né? Ele não fala, você quebrou, né? Agora vai lá e procura outra tábua, né? Não, mas ele fala para Moisés pegar 2 tábuas e trabalhar as tábuas, né? De acordo com o que eram as anteriores, porque Deus vai escrever de novo nessas 2 tábuas. Mas ele não fala nesse tom de se irar porque Moisés quebrou, né? Ele só fala que Moisés realmente quebrou, então agora vai precisar procurar nova tábua. Aí no versículo 2, e prepara-te para amanhã, né? Para que subas pela manhã ao Monte Sinai, e ali te apresentes a mim no topo do monte. Então aqui a gente vê que ele não estava no topo do monte, porque Deus manda ele ir para o topo do monte, né? Senão Deus falaria, você volta aqui amanhã, né? E Deus não falou isso, Deus falou, olha, se prepara, né? Se consagra, né? Se purifica, né? Se reserva, se santifica, para você amanhã ir lá no monte para falar comigo de novo, né? Então aqui ele não estava no monte, ele estava naquela tenda que ele havia construído lá bem longe do arraial. Então isso aqui foi falado lá naquela tenda. Aí aqui no versículo 3 diz assim, ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, né? Então agora o negócio ficou mais sério do que era antes, né? Ninguém pode nem aparecer para bisoiar lá, para ficar olhando no monte. Ninguém pode nem aparecer, porque depois do que aconteceu, o negócio ficou feio ali, né? Então só Moisés deve subir ao monte, não deve ficar ninguém xeretando, não deve ficar ninguém olhando ali, fuxicando, querendo curiar, né? Ninguém deve ter curiosidade de olhar nada, deve ficar todo mundo quietinho lá no arraial e só Moisés deve ir, não é para ninguém ficar curiando nada, né? Então aqui fala, e nem ovelhas nem gado se apacentem de frente para o monte, né? Nem deixem seus rebanhos ficarem andando, pastando aqui em frente ao monte. É para ficar todo mundo longe dessa vez, né? Aí no versículo 4 diz que Moisés foi e trabalhou essas 2 pedras, né? Essas 2 tábuas de pedra, como as primeiras eram, né? E levantando-se pela manhã no outro dia, de madrugada, né? Ele foi lá para o monte, como Deus havia ordenado, né? Então, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, né? Então, essas tábuas de pedra não eram tão grandes assim, a gente lembra que elas vão ficar dentro da arca da aliança que vai ser construída, né? A gente já falou sobre as medidas da arca também. Aí no versículo 5 diz, tendo o Senhor descido na nuvem, né? Então, o que acontece? Moisés subiu, foi falar lá com Deus, né? E Deus desceu em nuvem, né? Desceu como uma nuvem ali, desceu em nuvem ali, no monte, né? E ali Moisés esteve com Deus, né? E aqui diz, ó, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele, né? E proclamou o nome do Senhor. Aí no versículo 6 diz, e passando o Senhor pela frente dele, né? Na frente dele, clamou. Quem foi que clamou? Aqui quem tá falando é Deus. Deus vai passar na frente de Moisés e vai falar isso. A gente vai ver que isso que Deus está falando quando passa na frente de Moisés, Moisés vai usar isso depois para que Deus perdoe um outro pecado que vai acontecer muito sério do povo de Israel. A gente vai ver que o povo vai ainda pecar feio. Então, para que Deus, porque Deus vai querer matar todo mundo de novo mais para frente, né? Para que Deus não mate todo mundo, Moisés vai chamar Deus, por isso que Deus vai falar agora. Então, por que Moisés se atreve a falar com Deus com essa forma que Deus está falando agora? Porque é palavra, né? A gente lembra, quando sai uma palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se Deus falou algo sobre ele mesmo, é real o que ele falou, ele tem que cumprir o que ele falou, é o caráter dele, né? A justiça dele, ele cumprir com o que ele fala. Então, como aqui Deus fala isso sobre ele, Moisés vai usar isso mais pra frente, a gente vai ver, para livrar o povo da morte de novo. Esse povo era complicado. Aí no versículo 6, então Deus chega ali, né, na frente de Moisés e vai chegando, falando sobre si mesmo. Então Deus vai passando ali, chegando ali em Moisés, e Deus vai falando, ele fala o nome, né, aqui quando fala Senhor é o nome, né, aquele tetragrama que a gente já falou, né, o YHWH, mas só que
para o nosso idioma, né, não tem uma pronúncia, né? Alguns falam que é Yahvé, alguns falam Jeová, né? Mas na verdade não tem uma certeza de pronúncia, né? Mas Deus passa por ele falando isso, falando o nome dele, né? Esse tetragrama, né? Ele fala uma vez, né? Como se fosse traduzindo por essa pronúncia que eles usam, né? Yahvé, Yahvé, ele mesmo, é Deus mesmo que tá falando dele. Yahvé, Yahvé, Deus compassivo. Então, o que Deus tá falando? Por isso que eu tô falando que Moisés vai se apegar a isso, porque Deus falou isso. Então, Deus falou algo sobre ele mesmo. Então, Moisés lá na frente vai falar, não, o Senhor falou que o Senhor era um Deus de compaixão. O Senhor falou que era um Deus clemente. O Senhor falou que era um Deus de longo ânimo, né? Então, Moisés vai usar isso para argumentar, para interceder, né? Porque a gente lembra que a intercessão, Abraão e Moisés ensinam muito bem a gente como fazer uma intercessão. A intercessão não tem que ser baseada na nossa subjetividade, mas sim no caráter de Deus, né? E na palavra de Deus, que é o que eles fazem, né? Abraão já nos ensinou isso e Moisés também nos ensina isso. E Moisés vai usar isso também na próxima intercessão. Então aqui Deus chega falando, né? Yahvé, né? Yahvé, Deus compassivo, né? Deus está falando, olha, eu sou um Deus de compaixão. Então Deus está dando ali uma palavra já para Moisés, está dando uma parte do caráter dele, está falando sobre o caráter dele, fala, olha, eu sou um Deus de compaixão. Então Moisés já pegou isso, né? Falou que é um Deus de compaixão, né? E aqui tá dizendo, e um Deus clemente, né? Eu também sou um Deus clemente. Eu também sou um Deus longânimo, né? O que é longânimo, né? Que tem um longo ânimo, né? Tem muita paciência, é isso que tá querendo dizer, né? Tem um ânimo longo, então ele não perde a estribeira rápido. Então Moisés está pegando tudo isso e tá dizendo ainda, Deus está dizendo, ó, eu sou grande em misericórdia, né? A gente lembra que no livro de Jó a gente estudou qual é a diferença de misericórdia e de graça, né? Então há uma diferença entre misericórdia e graça, a gente viu no livro de Jó, que misericórdia é aquilo que a gente merece, mas Deus não dá, mas a gente merecia. Né? A gente merecia sofrer, a gente merecia morrer, a gente merecia uma coisa ruim, mas Deus, pela misericórdia dele, não dá, né? E a graça é aquilo que a gente não merecia, mas Deus dá, né? Então aqui Deus está falando, né? E eu sou grande em misericórdia, ou seja, eu sou grande em perdoar. Eu sou grande em não dar aquilo que a pessoa merece receber, né? Porque é isso que ele está falando. E fidelidade, né? Ou seja, eu sou grande em lembrar quem é o meu povo. Eu separei para mim um povo e eu sou grande em lembrar quem é esse meu povo. Eu não esqueço quem é meu. Eu não esqueço quem eu separei, né? Isso que Deus está falando. Aí Deus continua ainda falando no versículo 7, né? Eu sou um Deus que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, né? A gente lembra, né? Que a gente estudou isso, né? Sobre a misericórdia de Deus vai até 1000 gerações, né? Ele faz o bem até 1000 gerações daquele que o ama, né? E aquele que o perturba, né? Que não segue os caminhos de Deus, Deus visita até a 4ª geração. A gente já estudou isso, eu não vou me apegar muito a isso. Para quem quiser ver mais sobre esse tema, é só visitar a aula, né? Que a gente teve sobre o capítulo 20 do livro de Êxodo. Tá? Aqui na página você consegue achar o capítulo 20 do livro de Êxodo. A gente falou sobre isso, tá? Então aqui, quando Deus chega ali, Deus já chega se apresentando com todos esses atributos, né? Moisés não é nada bobo, já agarra os atributos ali de Deus. E Deus continua falando, ó, eu sou um Deus que age com misericórdia até 1000 gerações. E eu sou um Deus que perdoa a iniquidade. Eu sou um Deus que perdoa o pecado. É isso que Deus está querendo dizer aqui. Eu perdoo o pecado. E a transgressão, aqui, não, ele está falando 3 coisas. Eu perdoo a iniquidade, a transgressão e o pecado, né? Então ele não perdoa só o pecado. Ele perdoa também a iniquidade, né? Porque às vezes a pessoa não chegou a cometer o pecado, mas ela tem o mal dentro dela, né? Ela deseja o mal, né? Não foi ela que fez, mas quando aconteceu ela achou legal, né? Olha que legal que aconteceu. Então, isso é iniquidade, né? Que a pessoa é ruim, a pessoa é malvada. E Deus perdoa quando a pessoa se converte, é claro, né? A transgressão, né? Então Deus também perdoa, né?
Quando você transgride, né, algo que ele falou que não era, que era para você observar, né? Que não é um pecado, né? Diferente de transgressão de pecado, né? Pecado já é diferente, o pecado já é algo que vá contra Deus mesmo, né? Que você vá insultar a Deus, desonrar a Deus. Agora a transgressão não, né? A transgressão você insulta a si mesmo, você comete algum erro e Deus perdoa, né? Aí aqui ele fala, ainda que não inocente o culpado, né? Então eu perdoo, eu sou de longo ânimo, eu tenho misericórdia até 1000 gerações, mas, porém, né? Eu não inocento quem é culpado. Então, eu perdoo, mas tem consequências, né? Foi aquilo que a gente estudou no livro de Jó, né? Não é castigo, né? A gente estudou isso já no livro de Jó. Deus não castiga, mas tem consequências. Então, você é perdoado, mas as suas transgressões, os seus pecados e as suas iniquidades geram consequências. E elas te visitam, né? Então, foi o que Deus fez ali com aquele povo, né? Deus falou que ia visitar a iniquidade de todo aquele povo. E eles foram visitados, a gente viu, né? Esse povo de Êxodo foi visitado, né? No deserto com, provavelmente, alguma doença, alguma praga, né? Então Deus não se esquece, né? Então é uma consequência. Errou, Deus perdoou, mas tem uma consequência, você errou. Aí diz aqui, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então a gente falou já sobre isso no capítulo 20, né? Não é que o filho vai morrer pelo pecado do pai, né? Mas assim, Deus torna difícil a vida, né? Então, até a 4ª geração, por conta do pecado da geração anterior, né? A vida de 4 gerações era difícil. O negócio se torna mais difícil, né? Mas a gente sabe, graças a Deus, que Jesus Cristo quebrou a maldição, né? Então, não existe maldição hereditária, não existe maldição de 4ª geração mais em Cristo, né? Mas antes era. Então, até a 4ª geração, você já nascia ali, né? Com a dificuldade por conta de um pecado de outro. Então, visita até a 4ª geração em dificuldade, né? Então, a vida daquelas pessoas até a 4ª geração vai ser difícil. Não é uma vida fácil, né? É uma vida complicada da pessoa até a 4ª geração. Aí no versículo 8 diz, e imediatamente, né? Na hora que ouviu isso, imagina, Moisés ouviu Deus chegando e falando, se apresentando, né? Deus chegando e se apresentando, falando essas coisas. Moisés se curvou na hora ali, né? Ele se curvou até a terra, né? Quando fala até a terra, é com o rosto no chão. Ele foi em sinal realmente de uma reverência total, né? De uma entrega total. Ele se curvou totalmente ali até o rosto no chão, até a terra, né? E adorou a Deus, né? Então Moisés vai e diz no versículo 9: Senhor, se agora eu achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, né? Então a gente lembra, né? Deus chega falando tudo isso. Mas Moisés ainda fala mais uma vez, intercede mais uma vez, né? Porque Moisés ainda fica meio com receio, né? Nossa, o pecado do povo foi grande, né? Então Deus pode ter mudado de ideia e falado que não vai mais com a gente. Então eu vou interceder mais uma vez. Então Moisés pede mais uma vez. Deus já havia falado que ia com eles, né? Mas Moisés pede mais uma vez. Por quê? Porque Deus falou, né? Que ele não inocenta quem é culpado. Que ele traz as consequências do seu erro, né? Então Moisés agora ficou com receio, falou, a gente não merece que Deus venha com a gente. A gente não merece. Então ele vai e intercede de novo, para que mesmo sem eles merecerem, né, Deus os siga. Então Moisés vai e repete, Senhor, se agora eu achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio com a gente, porque este povo é um povo de dura cerviz, né? Então a gente lembra que a gente falou já, né? Que dura cerviz é o quê? Cervical, né? Então eles têm a cervical dura, eles não conseguem dobrar o pescoço, eles têm dificuldade em se inclinar, né? Em se prostrar para Deus, né? Então é um povo assim. Aí Moisés fala, eu sei, Senhor, perdoa, né? Não abandona a gente, não, segue com a gente. Porque eu sei, eu reconheço, esse povo é um povo duro mesmo, eles não obedecem, eles não se inclinam, né? Eles não se prostram. Aí diz aqui, perdoa a nossa iniquidade. Gente, olha o nível de Moisés. Que iniquidade Moisés fez? Nada, Moisés não tinha nada a ver com aquilo. Moisés estava lá no topo do monte com Deus. Quem foi que fez os bezerros foi Arão e o povo. Mas Moisés se inclui no meio. Porque Moisés era o líder daquele povo, né? Deus levantou Moisés como líder daquele povo. Moisés instruía aquele povo.
Então, apesar de Moisés não estar junto na hora do erro, Moisés entendeu, né, que talvez ele também tivesse feito parte, né, de alguma forma, porque algo aconteceu ali, alguma mensagem não foi dada direito, alguma instrução não foi dada direito ali, né? Isso lembra muito a gente também, né, com relação a Abraão, né? A gente lembra quando estudou sobre Abraão e Sara, quando a Sara riu, né? Quando a Sara não acreditou e riu, o Jesus Cristo, né, não fala com a Sara. Jesus Cristo fala com Abraão. Ele fala, por que essa mulher tá rindo? Por que ela não tá acreditando no que eu tô falando? Você tá cumprindo seu papel direito? Tá ensinando sobre mim direito? É nesse sentido, né? A gente já tinha estudado, né? É nesse sentido que Jesus Cristo fala. Por quê? Quem tinha contato com Deus era Abraão, não era Sara. Então Sara só conhecia só conhecia Deus pelo que Abraão falava. Então Deus nesse momento, né, olha para Abraão como se perguntasse: Abraão, por que ela está duvidando? Você não ensinou para ela? Você não falou sobre mim para ela direito? Você não tá olhando sua mulher, tentando aumentar a fé dela, falando sobre mim? Então foi nesse sentido. E aqui talvez Moisés tenha se sentido assim, né? Ele tenha se sentido como parte daquele erro, porque talvez ele tenha pensado que faltou mais, né? Ele errou. Se o povo não entendeu direito quem era Deus, talvez ele tenha errado. Então ele se sentiu também, né, culpado. Isso é bom, porque mostra o quanto Moisés era humilde, né? O quanto Moisés, ele era... ele entendia, né, da realidade humana dele, que ele é um homem pecador, que ele é um fraco, que ele é propenso, né, ao pecado. Então ele não se põe em lugar superior a esse povo. A gente vê quão diferente que é, né? Às vezes a pessoa fala o que é, esse povo errou, não foi o que eu ensinei para eles, né? Às vezes o líder quer se esquivar, quer sair, né? A culpa é deles, eles não entenderam o que eu falei, né? Mas será que você fez tudo o que você podia para ensinar? Será que você ensinou o suficiente, né? Porque assim, para Moisés era mais fácil ter fé, era mais fácil entender. Por quê? Porque Moisés era quem falava com Deus. Moisés é quem estava ali diretamente com Deus, né? A mesma coisa de Abraão. Para Abraão era muito mais fácil crer do que para Sara. Quem falava com Abraão, quem falava com Deus era Abraão, não era Sara. Então era muito mais fácil. Então, e ele não se coloca numa posição superior, né? Ele entende que realmente ele não é superior àquele povo. Ele entende, talvez o erro deles tenha sido por alguma coisa que eu deixei de fazer, né? Então ele não se põe em lugar superior. Ele fala para Deus: Deus, perdoa a nossa iniquidade. Ele entende que ele também errou. Ele falhou como líder por não ter ensinado aquele povo sobre Deus, né? Então ele se coloca junto e diz assim: e o nosso pecado, né? Perdoa a nossa iniquidade, né? Perdoa a nossa maldade, né? A gente lembra que tem diferença, né? A iniquidade é a ruindade, né? A maldade. Então aqui Moisés está falando, perdoa a nossa maldade, né? A nossa ruindade, né? A gente ter feito coisa ruim, né? Praticado coisa perversa. E perdoa o nosso pecado, porque a gente pecou contra o Senhor, né? A gente cometeu um erro aqui, né? E toma-nos por tua herança, né? E pega a gente de volta, né? Aceita a gente de volta, né? E lembra que a gente é teu povo, né? Pega a gente como teus filhos, como tua herança, né? Como algo que é teu. Separa a gente, né, como algo precioso para ti. Aí no versículo 10 aqui, Deus, né, responde para Moisés. Aí diz assim, eis que faço uma aliança, né? Então Deus responde que sim. Aí Deus responde, não, eu vou fazer uma aliança. Diante de todo o teu povo eu vou fazer maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. E a gente vai ver, gente, que incrível. Quantas maravilhas que tem. Eu tinha falado já em outra aula, né? É extraordinário. A gente vai ver que tem lutas, guerras, né? Que a Terra para a rotação, né? Na Bíblia fala que o Sol para, né? Só que a gente sabe que é a rotação da Terra que para, né? Então, tipo, o dia se estende, fica muito mais tempo com o Sol por causa da guerra. A gente vai ver que desce fogo do céu e consome a outra parte que queria guerrear contra Israel. A gente vai ver que tem um momento, né? Que vem vários povos lutando contra Israel. Israel começa a adorar a Deus lá em cima, louvar a Deus, adorar a Deus, e lá embaixo eles começam a se desentender e se matam. E depois Israel só desce e pega os despojos lá deles, né? Só pega a riqueza deles ali e passa 3 dias pegando riqueza. E o povo se matou sozinho.
Então Deus vai fazer muitas maravilhas ainda realmente para esse povo. A gente vai ver que muita coisa vai acontecer. São muitos milagres, assim, coisas extraordinárias que vão acontecer para dizer realmente que é Deus que está guerreando, que Deus é que está colocando eles nessa terra, sabe? Não é para eles acharem que é pela força deles, mas assim Deus guiando esse povo. Aí diz aqui, né, no versículo 10, diante de todo o teu povo eu vou fazer maravilhas que vocês nunca viram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio você está, Moisés, vai ver a obra de Deus, né? Porque coisa terrível é o que eu faço contigo, né? Não é terrível de ruim, é terrível de extraordinário, das pessoas olharem e falarem, meu Deus, esse Deus é poderoso. As pessoas temerem a Deus, né? É algo tão extraordinário que as pessoas temem a Deus, né? Deus vai... Todo mundo vai conhecer, né? Se antes ninguém conhecia, a gente lembra quando Moisés chega para Faraó para falar sobre Deus. Faraó recebeu Moisés como? Falando, não conheço esse Deus não, nunca ouvi falar nesse Deus, né? Então a gente lembra que estava nesse nível. E agora Deus fala, todos vão saber quem eu sou, né? Então eu vou fazer coisas terríveis que todos vão temer a mim, ao meu nome, né? Então agora no versículo 11, guarda o que eu te ordeno hoje, eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, né? Então aqui está repetindo a promessa que havia falado, né? Para Abraão, Isaac e Jacó. Então ele está falando, olha, escreve o que eu estou te falando, guarda o que eu estou te falando, porque vai acontecer. Guarda isso na tua lembrança, porque vai acontecer, né? Vocês, né, não são vocês que vão ganhar a luta contra os amorreus, não são vocês que vão destruir os amorreus, não são vocês que vão tirar os amorreus da terra deles. Eu vou lançar, né? Então Deus deixa bem claro. E a gente vai ver durante toda a conquista, durante todas as fases, né? Que é muito claro que Deus é que faz isso, gente. Coisas extraordinárias acontecem assim e eles vencem a luta. Existem guerras que eles vão ganhar sem levantar uma espada. Sem levantar uma espada, eles vão vencer guerras. Então, e realmente, né, é isso que Deus está falando aqui. Que Deus é quem vai lançar fora esse povo. Não é a mão deles, não é a espada deles, não é o braço deles. Mas Deus vai fazer, né? Aí no versículo 11 então diz, né? Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu vou lançar fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, né? Repetindo já a promessa que foi dada antes. Aí no versículo 12, né, continua. Olha, abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que eles não sejam para vocês por cilada. Então a gente vai ver que esse vai ser o problema de Israel, né? Um dos problemas de Israel é esse. Eles vão fazer aliança com o povo, né? Vai ter lugar que eles vão entrar, que era para matar o povo inteiro, eles não vão matar. Então vão começar a se unir com o povo. E isso vai ser por cilada, porque eles vão começar a adorar os deuses desse povo. Eles vão começar a pegar os costumes desse povo e vão se perverter, né? Então isso vai acontecer. Mas Deus, já sabendo disso, já fala aqui, olha, não façam aliança, não peguem essas mulheres em casamento, né? Não tenham amigos, não façam negócios com esse povo, não façam aliança nenhuma com esse povo, nenhuma, porque a aliança que vocês fizerem com esse povo vai ser a perdição de vocês, né? E no versículo 13 continua, mas ao invés de vocês, né, fazerem aliança com esse povo, vocês devem derrubar o altar deles, né? Porque o que acontece? Eles vão estar entrando na terra desse povo. Deus está falando o quê? É para vocês entrarem na terra desse povo, não é para fazer aliança com eles. A gente vai ver que Deus vai mandar matar. Então é para entrar e matar todo mundo. E você, quando matar, não é para fazer aliança. Se você fizer aliança, você não vai matar. É para matar, né? Se você não matar, vai ser o seu tropeço. E Deus fala mais, né? Além de não fazer aliança, né? Antes de não fazer aliança, pelo contrário, não façam aliança e derrubem os altares deles, né? Então, porque a gente lembra que eles estão entrando em terras de pessoas pagãs. Então, existiam altares nessas terras onde eles vão entrar, né? Então, eles têm que derrubar todos os altares pagãos ali daquele lugar. E é isso que Deus está falando aqui, ó. Pelo contrário, vocês não vão fazer aliança nenhuma com esse povo. Vocês vão derrubar todos os altares, tudo que lembre o costume desse povo, que lembre a religiosidade pagã desse povo, tudo que lembre esse povo vocês vão destruir.
Então ele tá falando, vocês vão destruir todos os altares, vocês vão quebrar as colunas, né? Eles adoravam colunas, tinham postes ídolos, a gente vai ver mais pra frente, né? Colunas, tudo, tinham bastante coisa assim que eles adoravam, né? Então Deus manda destruir tudo isso. E cortareis os seus postes ídolos, vocês devem cortar tudo isso. Aí no versículo 14 diz, porque não adorarás outro Deus, né? Pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso ele é, né? Então aqui Deus está falando, ó, vocês não devem manter isso de pé, porque senão vocês vão se corromper, vocês vão acabar adorando essas coisas. Então quebra tudo, porque eu sou um Deus ciumento. Eu sou um Deus ciumento e vocês não devem adorar outros deuses. Ou vocês estão comigo, ou vocês não estão comigo. Se vocês estiverem comigo com uma outra coisa, eu quebro minha aliança com vocês, porque eu sou um Deus ciumento, eu quero que adore só a mim. É isso que Deus está falando. Aí no versículo 15 continua, para que não faça alianças com os moradores da terra, né? Vocês não devem fazer aliança com os moradores da terra, porque vocês foram separados para serem santos. Vocês foram separados para ensinarem o povo da terra que eles estão errados, que esse não é o caminho certo, que eles estão perdidos. Então vocês não devem fazer aliança com esse povo. Aí diz aqui, não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e você coma dos sacrifícios, né? Então não vai, porque você vai se perverter também. Se você fizer aliança com esse povo, eles vão começar a fazer as orgias dele, as festas deles, vocês vão participar, eles vão começar a se prostituir para esses deuses, né? E prostituir em qual sentido, né? Uma prostituta, o que ela faz, né? Ela se vende para satisfazer o prazer do outro, não é o prazer dela, né? Ela está se vendendo para servir, né? Ela está se vendendo para ser uma serva, ela está se vendendo para ser uma escrava ali, para satisfazer aquela pessoa, mas ela não tem prazer. Então é isso que Deus está falando. Quando você segue esses deuses, você se prostitui. Por quê, né? Porque você se vende e na verdade, né? Você está servindo, você acha que está recebendo algum prazer, alguma coisa, mas você não está recebendo nada, você está sendo usado, né? Então você está servindo para o prazer daquela pessoa, não é você que está no lucro, né? É o outro, né, que está no lucro, né? É o Satanás, né? É isso que está falando. A gente viu isso também no livro de Jó, né? Se eu não me engano, foi no livro de Jó que a gente falou sobre isso, né? Que Satanás é assim, né? Ele não quer libertos, ele quer escravos, assim. Às vezes você pensa, ai, mas eu tô tendo prazer. Não tá, você não tá tendo prazer, você tá sendo usado, né? Então é nesse sentido também, você se vende por um falso prazer, mas na verdade você está servindo ao outro, né? Você não tá tendo uma liberdade, você está servindo ao outro. Aí no versículo 6 continua, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, né? Então se você fizer aliança com esse povo, eles vão começar a fazer as orgias deles, vão começar a se prostituir com os ídolos deles, e vocês vão acabar participando. Aí depois vocês vão acabar pegando as filhas de vocês e dando para se casar com os filhos deles, né? Então não façam isso. E as suas filhas vão acabar se prostituindo com os deuses deles também. Então, e elas vão fazer que também os teus filhos se prostituam, né? Então vai virar uma coisa, a gente lembra que parece muito com o tempo de Noé. A gente lembra que estudou isso no livro de Gênesis. A gente lembra que antes do dilúvio, o que foi que aconteceu, né? A gente lembra que havia a descendência de Caim, uma descendência longe de Deus, uma descendência perversa, né? Lameque era um exemplo disso, né? Então era uma descendência ali afastada de Deus. E tinha a descendência de Sete, né? Que era uma descendência já que ali já tinha começado a se invocar o nome de Deus novamente. A gente lembra que em um determinado momento, o que aconteceu? Os filhos de Sete começaram a ver que as filhas de Caim eram bonitas, eram belas, porque elas deviam andar com ousadia, né? Deviam andar mais ousadas ali e tudo. Então eles começaram a pegar para casamento essas mulheres, né? Começaram a se casar com essas mulheres. E o que aconteceu, a gente lembra? Virou uma perversão total. Porque eles acabaram se pervertendo, né? Eles saíam para trabalhar, elas ficavam em casa com os filhos, ensinavam sobre a religião delas, pagã, ensinava sobre pecado, costume ruim para os filhos, e acabou que aquilo começou a ficar enraizado, e a gente lembra que o fim foi o dilúvio, né? Que foi isso que aconteceu. E aqui é no mesmo sentido que Deus está falando, então não se junte, né? Porque senão
vocês vão acabar se prostituindo, vocês vão querer fazer aliança, casamentos, e vocês vão acabar se pervertendo, né? Vocês vão acabar sacrificando também aos deuses deles, né? A gente vê que a perdição de Salomão foi isso também, né? A gente vai ver mais pra frente. Salomão teve muitas mulheres. Uma estratégia de Salomão, né, para evitar a guerra no reino dele era casar, né? Você unia nações naquela época com um casamento, né? Então Salomão casou com muitas mulheres. E foi a perdição dele, porque ele começou a adorar esses deuses dessas mulheres dele, né? Então você acaba fazendo, você ama a pessoa e você vai, tá bom, vou fazer só um pouquinho porque ela quer tanto, não gosto de ver ela triste, né? Então é isso, aí você acaba cedendo e peca, né? Aí no versículo 17 diz, né? Aqui no versículo 17 é algo novo. Deus não tinha falado isso antes. Deus tinha falado para não fazer escultura, né? De imagem nenhuma que está no céu, de imagem nenhuma que está na terra. Deus tinha falado escultura. Mas como o povo criou um bezerro de ouro, né? Não era escultura, era um bezerro de ouro, né? Escultura, quando Deus falou, era no sentido de ser uma madeira, né? Eles tinham costume de fazer em madeira, né? Mas o povo fez uma coisa diferente. O povo decidiu fazer ali um ídolo ali, né? Um deus ali, né? Em ouro. Então agora Deus está deixando claro, ó, não é para fazer deuses fundidos também, não é para colocar no fogo e tirar e fazer nada, nem com ouro, nem com prata, nem com bronze, nem com nada. Não é para fazer fundido também, de você ir lá e lapidando e fazendo, não é para fazer isso também, né? Então Deus está deixando muito claro que também não é para fazer isso agora, né? Aí no versículo 18 vai começar a falar sobre as festas, né? Que a gente lembra que estudou, que é Páscoa, né? Pentecostes, né? Então a gente já havia falado sobre isso, e a festa das cabanas, né? Festa dos tabernáculos, né? Então no versículo 18 diz assim: guardarás a festa dos pães asmos, né? Que é a Páscoa. E 7 dias você comerá pães asmos, né? Pães asmos são pães sem fermento. Como te ordenei, no tempo indicado do mês de Abib. A gente lembra que mês de Abib era um mês de colheita, que foi o mês que eles saíram do Egito, né? Que é provavelmente março, abril, que foi quando eles saíram do Egito. Então a Páscoa é comemorada no dia que eles saíram do Egito, que é o mês de Abib, que é o primeiro mês deles. A gente lembra que o calendário mudou, né? Eles estavam no terceiro, quarto mês do ano, e Deus falou: a partir de agora, esse vai ser o primeiro mês do ano de vocês, porque eu libertei vocês, né? A gente lembra que viu isso já, eu já vou falar em qual aula, para quem quiser se aprofundar mais, tá? Então diz, porque no mês de Abib foi que vocês saíram do Egito, né? Para quem quiser estudar mais sobre essas festas, porque eu falei bem sobre essas festas, né? Eu falei no capítulo 23, no livro de Êxodo, no capítulo 23. Eu expliquei sobre a Páscoa, sobre o Pentecostes, né? No capítulo 23 do livro de Êxodo, tá? Então eu não vou repetir agora pra gente não prolongar muito a aula. Mas quem quiser estudar mais sobre isso, ver mais sobre esse tema, é no capítulo 23, só ver lá a aula do capítulo 23. Então agora no versículo 19 diz, né? Todo que abre a madre é meu. Então aqui ele tá falando de novo. A gente vê que Deus repete, porque Deus já havia falado isso, né? Deus já havia falado sobre as festas, Deus já havia falado sobre a consagração dos primogênitos, Deus já havia falado sobre as leis, né? Sobre os mandamentos, Deus já havia falado sobre tudo isso. Mas como o povo descumpriu, Deus vai falar tudo de novo. A gente vai ver que Moisés vai ficar 40 dias e 40 noites lá de novo. Porque Deus vai falar tudo de novo, que o povo descumpriu, né? Então vai ser falado de novo. Aí aqui no versículo 10 diz: todo que abre a madre é meu, né? Que é a consagração dos primogênitos que a gente já viu no capítulo 13. Aí diz assim: todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho o que abre a madre de vacas e de ovelhas, né? E continua no versículo 20: o jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro, mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias, né? Então aqui no versículo 19 e 20 a gente já havia falado sobre isso, né? A gente estudou isso no capítulo 13 do livro de Êxodo, é a consagração dos primogênitos. A gente lembra que são só os machos, né, e são só os homens. As mulheres não são consideradas para essa consagração, eram só os homens, né? Então, os homens eram separados para a consagração do primogênito. Eu falei isso melhor nessa aula do Êxodo, capítulo 13, quem quiser ver com mais detalhes lá. E a gente falou também sobre isso, né? Porque o jumento, ele não podia ser sacrificado. Os outros, né, eles eram ali oferecidos a Deus, eles eram de Deus, então eles eram sacrificados e
oferecidos a Deus os primogênitos. Porém, o jumento não, porque o jumento não é um animal de sacrifício. Então, se o jumento não for resgatado e um cordeiro morrer no lugar do jumento para que o jumento fique vivo, então o jumento deve ser quebrado o pescoço dele, mas ele não pode ser sacrificado, porque é um animal impuro para sacrifício, né? A gente estudou isso também no capítulo 13 do livro de Êxodo, né? Então a gente falou bastante sobre isso, sobre a consagração do primogênito, né? No capítulo 13 do livro de Êxodo. Então eu não vou repetir o que a gente já viu da aula, tá bom? Aí qualquer coisa é só ver lá no capítulo 13, sobre a consagração dos primogênitos. Aí no versículo 21, né, Deus fala de novo, né, sobre o sábado, né? Então, por que Deus fala de novo sobre o sábado? Porque o povo ia inventar, né, de querer montar o tabernáculo ali no sábado, né? E também Deus está repetindo tudo que já falou. Então, se Deus já falou do sábado, agora Deus vai falar de novo sobre o sábado. Então, no versículo 21, Deus fala, né, ó, 6 dias vocês devem trabalhar, mas no 7º dia devem descansar, né? Quer na aradura, quer na cega, né? Então aqui eles deviam fazer o quê? Eles deviam parar, não importa o que é a aradura, é um momento perfeito para você preparar a terra para o plantio, né? Então era um momento certo para a terra ser preparada para a plantação. E Deus está falando, não importa, até nesse momento, vocês têm que ficar quietos, vocês não têm que fazer nada. E aqui fala também na época da cega, né? O que é cega, né? Na época da colheita. Não importa se é a época oportuna para preparar a terra para o plantio, vocês não devem trabalhar. Não importa se é a época da colheita, vocês não devem trabalhar. Não devem colher também, vocês não devem trabalhar. A gente vai ver, né? Eles não podiam acender fogo, né? No sábado. Então eles tinham que ficar no escuro. Que não é lâmpada, né? Não era lâmpada igual é hoje. Como que era a iluminação deles? Era pelo fogo. Então eles iluminavam a residência deles pelo fogo. Então a gente já havia falado, né? No sábado, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ficar dentro de casa, eles não podiam viajar, não podiam sair, não podiam passear, tinham que ficar dentro de casa, trancados. Eles tinham que ficar no escuro, você não podia acender fogo, você não podia cozinhar, você não podia assar, você não podia usar micro-ondas, né? Se fosse hoje, você não podia fazer nada disso, você não podia fazer negócios, você não podia passear, você não podia fazer nada disso. Você tinha que ficar em casa quieto e se abster, não ter relações sexuais, não podia namorar, não podia fazer nada, assim, né? E ia ficar no escuro, porque você não podia acender o fogo. E lá era o quê? Lamparina. E a lamparina usava o quê? Fogo. Então eles ficavam no escuro, eles não podiam ficar com a luz acesa, né? Não podiam ver TV se fosse hoje, não podia fazer nada disso. Então era assim o sábado. Aí no versículo 22 diz, né? Também vocês devem guardar, né, a festa das semanas, né? A gente falou já sobre essa festa das semanas também, que é o Pentecostes, né? A gente falou no livro de Êxodo, no capítulo 23 do livro de Êxodo, quando a gente teve a aula. E diz o que também? Que é das primícias da cega do trigo, né? Então essa festa das semanas é a festa da primeira colheita, né, do trigo. E a festa da colheita no final de ano também, que é a festa do tabernáculo, né? A festa das barracas, né, das tendas, né? Então a gente também falou sobre isso. Quem quiser revisar o que a gente falou sobre isso, é só ir lá olhar a aula do capítulo 23 do livro de Êxodo, tá bom? Senão a aula vai ficar muito longa se eu for ficar revisando tudo que a gente já viu. Então o que a gente já viu eu vou adiantando, tá? Então no versículo 23 diz, 3 vezes no ano, né? Ou seja, nessas 3 festas, na Páscoa, Pentecostes e na festa da barraca, né? Na festa do tabernáculo. Vocês devem essas 3 vezes no ano. Todo homem, sem exceção, todo homem deve aparecer perante Deus, né? O Deus de Israel, nessas festas. Todo homem, sem exceção. Aí no versículo 24, Deus fala que vai proteger aquele povo. Por quê? O que acontece? Se todo homem vai sair para ir para a festa, quem vai proteger a cidade, né? A cidade vai ficar desprotegida. A cidade vai ficar entregue ali para os inimigos entrarem e invadirem, né? Só tem mulher e criança na cidade, mas Deus fala no versículo 24 para que não se preocupem. Que Deus, né? A gente vai ver mais para frente que Deus até fala, né? Em Provérbios, né? Quando você tá com Deus, né?
Deus faz até o seu inimigo ter paz contigo, então o seu inimigo não vem te perturbar. E é isso que Deus vai fazer aqui. Então os inimigos daquele povo não vão tentar invadir aquela terra durante essas festas. E é isso que acontece realmente, né? Aí no versículo 24 diz: porque lançarei fora, né? Vocês devem se reunir, todo homem, não importa, não tem que fazer vigia na cidade, vai ficar sem homem na cidade. Todos os homens, sem exceção, né? Vai ficar só mulher e criança na cidade. Todo homem vai para lá, para minha festa, 3 vezes ao ano, né? Porque eu vou lançar fora as nações de diante de vocês, né? E eu vou alargar o teu território. Então vocês devem ir para essa festa 3 vezes ao ano, porque eu tô dando terra para vocês. Eu tô dando território para vocês. Eu tô alargando a terra para vocês. Eu prometi uma terra, eu tô dando até mais, entendeu? Eu tô alargando a terra para vocês, dando para vocês uma terra boa, uma terra ampla. Então vocês devem ir, porque eu tô dando a terra. Aí é que ele diz: vocês vão e vão tranquilos, vão em paz, porque ninguém vai cobiçar a terra de vocês quando vocês forem. Quando vocês forem nessas festas, ninguém vai cobiçar, ninguém vai chegar lá para invadir, né? Aí aqui diz: quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Ninguém vai querer roubar a terra de vocês, ninguém vai querer invadir, vocês vão tranquilos. Aí no versículo 25 diz: não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, né? Então, vocês não devem oferecer o sacrifício tendo fermento em casa, né? Então, a gente lembra que Deus havia falado que durante essas épocas, né, era para tirar o fermento de casa. A gente vai ver no Novo Testamento que o fermento, né, aponta, né, para o pecado, né, para a maldade, para a malícia, para o pecado. Então, para a iniquidade, né? Então, vocês não devem ter isso em casa, né? Mas aqui nessa época era fermento mesmo, é fermento de pão, né? Aqui a gente lembra que o Antigo Testamento, né, é um ensinamento, né, para o Novo Testamento. Então, Deus estava preparando o povo. É como uma criancinha, né? Quando você está ensinando uma criança, você ensina de uma forma lúdica. Você usa canções para ensinar, você usa desenho para ensinar. Então você desenha o negócio, né, para ensinar aquela criança. E quando a pessoa já é mais adulta, não, você já passa para um ensinamento mais, né? Então é a mesma coisa aqui. Aqui eram crianças, né? Eram crianças conhecendo a Deus, eram crianças crescendo ainda no mundo espiritual. Então Deus estava ensinando esse povo como se ensina para crianças. Então Deus estava desenhando para esse povo mesmo, ensinando esse povo como se ensina para crianças. Aí diz aqui, né, porque eles não deviam ter, né, não deviam oferecer o sacrifício tendo fermento em casa. Nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã, né? Então eles também não devem guardar o sacrifício da Páscoa, né? Porque a gente lembra, né, que a Páscoa, né, a gente já estudou, significa, né, pular, né? Realmente é isso. O termo Páscoa em hebraico, né, é pular, né? Pular algo. Então, eles pularam a casa, né? O anjo da morte, quando viu o sangue, pulava a casa. Era isso que acontecia lá, a gente viu. Então, pulava a casa da pessoa, a pessoa não morreu. Então, eles tinham que ir lá e oferecer sacrifício de um cordeiro, porque eles deviam estar mortos, né? Não estão, então eles têm que oferecer um cordeiro em agradecimento a Deus, porque agora eles são de Deus, né? Deus manteve eles vivos porque quis, não foi porque eles mereciam, mas então eles tinham que fazer isso. Aí diz para eles não guardarem esse sacrifício, né? Então esse sacrifício desse cordeiro que eles vão fazer para a Páscoa, eles não devem guardar para o dia seguinte, né? Porque é santo. Aquele cordeiro é algo santo, senão seria profanado, né, se ficasse para o dia seguinte. Aí no versículo 26 diz: as primícias dos primeiros frutos, né, da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. A gente também falou sobre isso no capítulo 23 do livro de Êxodo, né? A gente falou que com relação a esse leite também, de você não cozinhar o leite, né? É por causa da maldade, né? Da perversidade. E parece que era um costume pagão, né? Daquele povo pagão, né? Eles matavam até filhos, né? Ofereciam filhos para deuses, né? Então eles faziam o quê? Eles matavam o animal e cozinhavam o animal no leite daquela que criou, que gerou o animal, né? Então isso é muito perverso, isso é muito cruel, né? É como dar frango para uma galinha comer, né? Então Deus fala para não fazer isso, essa atrocidade. Aí a gente falou isso também no capítulo 23 do livro de Êxodo. Aí no versículo 27 diz, né? Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui.
e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, né? Então, a gente vê que ele ficou lá 40 dias e 40 noites de novo, né? Ele já tinha ficado a primeira vez 40 dias e 40 noites. Foi lá e ficou de novo, né? 40 dias e 40 noites. Aí, aqui, ó. Ah, eu pensei que tinha pulado. Caiu aqui, gente. Voltou. Pensei que tinha pulado uma parte aqui que eu tinha anotado, não pulei não, tá certo. Então, a gente lembra que são mais de 600 leis, né? São mais de 600 leis, porém na tábua só tem os 10 mandamentos. Não tem mais coisa na tábua, tem os 10 mandamentos. Mas a gente lembra que a lei é muito maior, né? Mas os 10 mandamentos seriam o quê? Seria o núcleo da lei, né? Então, o núcleo da lei seriam os 10 mandamentos. Mas a lei são mais de 600, né? É como se hoje, por exemplo, a gente tem a Constituição Federal aqui no Brasil, que é a lei maior, né? E abaixo dela tem outras leis, né? Então, ela é o resumo de todas as outras leis. Qualquer outra lei abaixo dela que você descumpra, tá ofendendo alguma coisa dela. Então, as 600 leis que tem aqui, né? Qualquer ofensa a qualquer uma dessas 600 leis está ofendendo alguma coisa lá dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são o núcleo, mas o total são mais de 600 leis. Eles não tinham que seguir só os 10 mandamentos. Eles tinham que cumprir toda a lei, as mais de 600 leis. O que Jesus Cristo veio e cumpriu foram as mais de 600 leis. Não foram só os 10 mandamentos, foram as mais de 600 leis. Aí no livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 18, diz algo que eu acho interessante pra gente falar. Diz assim: e prostrei-me diante do Senhor como antes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e nem bebi água, por causa do vosso pecado, que vocês cometeram fazendo mal aos olhos de Deus para irá-lo. Então a gente lembra que a primeira vez que Moisés ficou 40 dias e 40 noites, né, a gente lembra que ele subiu, ficou 6 dias esperando Deus chegar e ficou 40 dias e 40 noites lá com Deus. Ele não comeu nem bebeu naquele momento e desceu. Só que agora Moisés deixa muito claro que o jejum dele foi por conta do pecado do povo. Então ele fala: não, agora esses 40 dias e 40 noites que eu fiquei lá com Deus, não comi nem bebi por causa do pecado de vocês. Foi para me purificar por causa do pecado de vocês mesmo. Aí agora no versículo 29 a gente vai ver algo legal, né? Que acontecia com o rosto de Moisés. A gente vai ler também um trechinho que fala no Novo Testamento sobre isso, né? Muito legal. Então diz assim no versículo 29, quando Moisés desceu do monte Sinai, né? Depois de ter falado com Deus, ele com as 2 tábuas ali na mão, ele descendo agora alegre, né? Porque o povo não se perverteu mais nesse meio tempo. Aí diz aqui, né? Sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto brilhava, depois de ter falado com Deus, né? Então Moisés desceu lá do monte e o rosto dele estava brilhando, né? Estava iluminado. E no versículo 30 diz: olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do rosto de Moisés. E eles ficaram com medo de chegar perto de Moisés, né? Então no versículo 31 diz: então Moisés chamou Arão e o povo, né? Então disse: Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, né? Então foram lá ver o que Moisés queria. E Moisés então falou para eles, né? Falou para Arão e para todos os príncipes da congregação. Aí no versículo 32, né, diz: depois vieram também todos os filhos de Israel. Então primeiro Moisés falou para Arão e pro povo da congregação, né? E agora Moisés foi e falou para todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor havia falado no monte. Então Moisés foi e repetiu tudo que ouviu de Deus, né? Aí no versículo 33 diz: tendo Moisés acabado de falar com eles, Moisés pôs um véu no rosto. A gente já vai falar sobre esse véu, né? Então Moisés estava com o rosto brilhando, né? O povo olhava para Moisés, viu o rosto de Moisés um brilho enorme por causa da glória de Deus ali, né? Ele conversando com Deus, e aquele brilho enorme. Então o povo ficava com medo de Moisés, né? De chegar perto de Moisés, né? Mas quando Moisés falava com o povo, Moisés mostrava o rosto, porque ali era a glória de Deus. Então Moisés falava mostrando o rosto. Terminou de falar com o povo, Moisés colocava um véu no rosto dele, né? Para não mostrar a glória indo embora, né? Aquele povo era um povo meio complicado, né? Imagina, aí se eles vissem aquela glória indo embora, iam achar que Deus estava indo embora também, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Aí diz assim no versículo 34, porém, vindo Moisés perante Deus,
para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado, né? Então, Moisés, quando ia falar com Deus, ele não usava aquele véu, é lógico, né? Ele não usava aquele véu para falar com Deus, mas quando ele ia falar com os filhos de Israel, ele, depois que ele tinha falado tudo que ele tinha falado para o povo de Israel, ele colocava o véu de novo para que não vissem que a glória foi embora, né? Aí no versículo 35 continua: assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele de seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com Deus, né? Então, quando fosse falar com Deus, ele tirava o véu para falar com Deus, né? Alguns estudiosos entendem, né, que Moisés ficava para sempre, que Moisés não vai tirar esse véu do rosto, né? Eu não sei, não fala assim claramente sobre isso, né? A impressão que dá quando a gente lê é que né? Mas não sei se ele ia ficar eternamente com o véu no rosto. Mas tem gente que fala, alguns estudiosos entendem que Moisés ficou com aquele véu até morrer, não tirava, né? Então ele ia falar com o povo, ficava com o véu, não saía, não tirava o véu do rosto. Quando ia falar com Deus, tirava o véu do rosto e voltava, falava com o povo com o rosto brilhando, o povo via o rosto brilhando dele e ele colocava o véu. Aí depois tinha saído aquela iluminação toda, né, do rosto dele. E ele ficava com o véu e não tirava mais o véu, né? E ele tem sentido por conta dos versículos, do jeito que está escrito, né? Porque fala que Moisés só tirava o véu quando ia falar com Deus, né? E quando ele saía, ele mostrava o rosto, o povo via o brilho no rosto de Moisés e ele ficava com o véu, e quando ele ia falar com Deus, ele tirava o véu. Tem lógica, né? Pensando dessa forma, tem lógica. Mas não sei, né? É meio complexo a gente pensar que a pessoa vai viver uma vida inteira com o véu no rosto, né? Tampando o rosto. Mas não sei. Mas tem alguns estudiosos que falam isso, né? Que pensam nisso. Eu não fiz uma reflexão assim para pensar assim, mas eu tô passando para vocês, né? Pra gente pensar sobre isso, né? Mas assim, pelo texto parece isso realmente, né? Quando a gente lê o texto, a leitura, o que nos leva pela leitura é isso, a gente entende isso mesmo pela leitura do texto, que ele ia falar com Deus, tirava o véu, falava com Deus, né? Voltava com o rosto brilhando, mostrava para o povo o rosto brilhando, conversava com o povo, cobria o rosto e ficava com o rosto coberto. E só tirava quando fosse falar de novo com Deus. Porque pela leitura parece que ele ficava indo direto, né? Parece que ele colocava o véu e voltava e ia falar com Deus. Aí ele voltava. Não, porque fala que ele só tirava o véu quando ele ia falar com Deus, né? E ele não ia falar com Deus. Eu falei, daqui a 5 minutos eu vou falar de novo, né? Então, pela ordem aqui da escrita, pelo jeito que está escrito, parece realmente que ele não tirava mais o véu, né? Parece que ele usava o véu para que o povo não visse que o brilho tinha ido embora, né? Aí a gente encontra algo interessante sobre isso no Novo Testamento, né? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 13 ao 18, fala sobre isso, sobre esse véu, né? A gente vai entender qual é o significado dele agora. A gente lembra que o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, né? Então existe um significado hoje desse véu, né? Então a gente vai falar sobre isso agora. Diz assim: nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o brilho estava desaparecendo. Mas eles não queriam compreender, né, os israelitas. E até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, né, ou seja, o Antigo Testamento, a mente deles ainda está coberta com o mesmo véu. Eles não conseguem entender, eles leem o Antigo Testamento e não entendem, né? Eles não entendem, Paulo está falando, né, por causa da dificuldade de aceitarem a Cristo, né, de entenderem, né, os judeus entenderem quem Cristo é, né, os judeus entenderem que Cristo é o Messias, né, então aqui ele está falando disso. Então ele fala, ainda hoje, quando eles leem o livro, né, da Antiga Aliança, né, o Pentateuco, a Torá, né, quando eles leem ainda, a mente deles está coberta com o mesmo véu. E esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Então esse véu só vai ser tirado e você vai enxergar a verdade, né? Quando você se unir com Cristo. E diz mais, mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como dizem as escrituras sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor, né? Aí aqui diz, aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, né?
E onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade, né? Então, você tem que ter uma liberdade para mostrar o brilho da glória, né? Isso que ele está querendo dizer. A gente vai entender daqui a pouquinho onde Paulo está querendo chegar. Paulo está querendo falar sobre o brilho da glória, que a gente não tem que esconder o brilho da glória de Deus. E aqui Paulo está falando isso, né? Que quando a gente encontra a Cristo, né? Esse véu é removido e a gente tem liberdade. Para quê? Para mostrar a glória de Deus. A gente não tem que esconder a glória de Deus. Aí ele continua falando: portanto, todos nós com o rosto descoberto, a gente não está com véu nenhum. Todos nós que estamos em Cristo com o rosto descoberto, nós hoje refletimos a glória que vem de Deus. Então, assim como Moisés antes refletia, né, a glória que vinha de Deus, porém ele cobria com o véu para que o povo não visse aquela luz sumindo, né? Ele diz, hoje a gente com o rosto descoberto, a gente não precisa usar véu não. Ele vai explicar por que a gente não precisa usar véu. Ele vai falar que essa glória não apaga. Não é como a glória de Moisés que apagava. Ele fala que a glória hoje não apaga. A glória hoje brilha para sempre, né? Então ele diz isso, Paulo. Diz assim, ó, portanto, todos nós com o rosto descoberto refletimos a glória que vem de Deus. E essa glória, ao invés de sumir, né? Vocês não vão conseguir encontrar essa tradução. Eu estou usando minhas palavras aqui, estou lendo e pondo minhas palavras. Então, essa glória, né, que sai do rosto, ao invés de ir sumindo, como a de Moisés ia sumindo, ela vai ficando cada vez mais forte. Ela vai ficando cada vez mais brilhante, né? E vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, que é o Espírito. Então, o Espírito é que vai fazendo esse brilho, o Espírito Santo que Jesus Cristo nos deixou, né? Então, aqui fala, hoje nós temos essa glória, hoje nós resplandecemos essa glória que Moisés resplandecia, mas a glória que Moisés resplandecia era uma glória passageira, ia apagando, né, aquele brilho no rosto dele apagando, e ele cobria o rosto com o véu para esconder que o brilho estava apagando, enquanto nós não precisamos esconder nada, porque na verdade o brilho que há sobre nós não apaga, ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais intenso. Amém. Então, hoje a gente vai finalizar aqui a aula, tá bom?